é uma singela homenagem a todos os pais. Pais sofridos, pais esquecidos, pais abandonados. Quantos pais que dedicaram a vida toda pelos filhos e os filhos sequer dedicaram 5 minutos para estar com seus pais. Porque quando Deus escolheu José, vamos pegar José, pai adotivo de Jesus. Deus queria que o menino tivesse a referência de uma família aqui na terra. Uma referência excelente, é claro, tal valor que o Pai eterno dá à família. É a figura do pai. José da casa de Davi não foi escolhido somente para isso. Ele tinha todas as qualidades para ser pai de Jesus Cristo. Era um homem temente a Deus, honesto, trabalhador, digno, carinhoso, extremamente religioso, colocando somente a sua confiança em Deus. Assumiu a situação mesmo antes de compreendê-la realmente, porque tinha por Maria muito amor, respeito e sentimento de proteção. Pai, meus irmãos, é importante na família porque seu exemplo, seu carinho, seu modo de ser pode sim fazer a formação e o caráter dos seus filhos. Mas vivemos num mundo que há muitos pais descompromissados. Há muitos pais que só é pai na certidão de nascimento do filho. Mas o pai mesmo não é. Quantos pais abandonam mães e filhos em situações gritantes, onde muitas vezes a mãe tem que ser pai. Não dá participação, não colabora, não ajuda na criação e na formação dos seus filhos. E quando a gente fala sobre isso, não falamos apenas daquele pai biológico, mas de tantos pais que muitas vezes não é de sangue, mas ama a criança como se fosse seu filho. Educa, cria, cuida e muitas vezes até morre para salvar essa criança. Há tantos pais que muitas vezes deixam de comer, trabalham horas e horas incansáveis para poder levar o alimento para a sua família. Há tantos pais que muitas vezes cansado e ainda assim dedica tempo para brincar com seu filho, dedica tempo para estar ao lado da sua esposa. E quantos pais muitas vezes por filhos ingratos, que trabalha horas e horas incessantes, faz de tudo para que o seu filho se realize e tenha o seu sonho de se formar, de ter aquele emprego dos sonhos, e de repente simplesmente empurra o seu pai para o lado. Tantos pais que muito nos ensinaram a sermos o que somos hoje. Talvez hoje você pode ter seu pai em vida, mas há muitos que já não têm. Muitos que gostariam de ter pelo menos 1 minuto para poder abraçar os seus pais. Muitos que gostariam de nesta manhã agradecer a Deus e ter toda a gratidão pelo aquilo que Deus fez através do seu pai, por você, na sua vida. E só para nós compreendermos e trazermos uma singela homenagem aos nossos pais, eu trago uma pequena história. Certa vez havia um homem muito rico, possuía bens, era uma pessoa de grande sociedade, tinha fazendas, vários empregados, empresas. E na sua casa ele tinha apenas um único filho.
da qual não gostava de trabalho e nem de compromisso. Tinha uma vida boa. O que mais esse filho apreciava eram festas, bebidas, amigos, se bajulhar por aquilo que tinha. Seu pai muitas vezes o advertia de que seus amigos só estavam ao seu lado por causa do dinheiro, por aquilo que ele tinha. Mas esse filho, vivendo uma vida de abundância, pouco dava valor àquilo que o pai falava. Os anos foram se passando, o pai foi envelhecendo. E quando chegou a uma idade já muito avançada, disse aos seus empregados que construísse um pequeno celeiro. Dentro desse celeiro ele fez uma forca e uma placa com os dizeres: para você nunca mais desprezar as palavras do seu pai. Os empregados, sem entender nada, mas fizeram o que aquele homem pediu. Construíram aquele celeiro, penduraram aquela corda, deixaram aquela forca e colocaram aquela palavra. Mais tarde, quando o filho chegou em casa, o pai o convidou para ir até o celeiro e disse: meu filho, já estou velho. E quando eu partir, tomara que você tome conta de tudo que é meu. E sei qual será o seu futuro. Vai deixar a fazenda nas mãos dos empregados, irá gastar todo o dinheiro com seus amigos, vai vender os animais, os bens para se sustentar. E quando não tiver mais dinheiro, não ter mais amigos, não ter mais nada, nesta hora você irá se arrepender amargamente por não ter me ouvido. Das vezes que eu te alertava, das vezes que eu tentava trazer o melhor para você. E justamente por isso, meu filho, eu construí essa forca. Se algo acontecer, e tudo isso que eu estou lhe falando vir a acontecer, quero que me prometa que você faça uso disso. O jovem naquela hora riu, achou que o pai estava louco, achou um absurdo, mas para não contrariar o pai, aceitou essa promessa, pensando que aquilo jamais iria acontecer na sua vida. Os tempos foram passando, esse pai morreu, e o filho herdou tudo que era do pai. E como aquilo que o pai havia lhe previsto lá atrás, o jovem gastou toda a herança, perdeu tudo com amigos, perdeu a própria dignidade. Não tinha nada. Desesperado, começou a refletir sobre a sua vida, tudo que ele havia feito, de ter sido um tolo, esbanjado dinheiro à toa. E agora o que ele iria fazer daquela vida? E então lembrou-se daquele pai e começou a chorar. Começou a pensar: se eu tivesse ouvido os conselhos dos meus pais, principalmente o meu pai, quando muitas vezes quis abrir os meus olhos, eu não quis ver. Mas agora é tarde demais. De repente levantou a cabeça e olhou para aquele pequeno celeiro. Era a única coisa que lhe restava, era a única coisa que ele tinha, porque o resto ele tinha perdido tudo. Devagar foi indo até esse celeiro. Ao abrir a porta, olhou para cima, viu a forca e a placa toda empoeirada, meditou: nunca segui as palavras do meu pai, não pude alegrá-lo quando estava vivo. Pelo menos desta vez vou fazer a vontade do meu pai. Vou cumprir a promessa que fiz a ele, já que não me resta mais nada na minha vida. Então, subindo nos degraus, pegou aquela corda, colocou no pescoço e pensou: pai, se eu tivesse uma nova chance, eu iria fazer diferente. Mas eu não tenho. E pulou. Sentiu por um instante a corda até apertar a sua garganta, mas o braço da força era oco e acabou quebrando-se facilmente. O rapaz caiu ao chão e sobre eles caíram joias, esmeraldas, pérolas, diamantes. E junto havia um bilhete que dizia: essa é a sua nova chance. Eu amo você, filho. Assinado seu pai.
Esse jovem, sem dizer nada, caiu em lágrimas. E viu ali a mão do pai agindo de novo na vida daquele filho. Essa história, meus irmãos, pode servir para inspirar todos aqueles que intercedem por aqueles casos considerados perdidos. Pois no final, mesmo o rapaz tendo desistido de viver, devido a grandes dificuldades, o seu pai ainda lhe proporcionou uma segunda chance, pois nunca desistiu dele. Você já deve ter orado muito pela tua vida, pela tua história. Às vezes você até duvida da vitória. Não desanime. Continue clamando, continue insistindo no seu propósito, porque o nosso Deus é maior. E por isso Ele ouve e atende aqueles que demonstram a sua fé mesmo diante de um quadro aparentemente irreversível. Tudo isso eu falo porque Deus nunca desiste dos seus filhos. Ele é o nosso Pai, aquele que nos cuida, que nos vela, que nos prepara o nosso dia, que abre as portas para a nossa vida, que dá a chance de sermos felizes e que principalmente prepara a nossa vitória. Não desista de quem muitas vezes tem desistido da vida. Se a pessoa não tem mais força para lutar, nos cabe exercer esse papel, orando e acreditar no final vitorioso. Em Hebreus 11:1 nos diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Para você, filho, que está me ouvindo agora, que tem o seu pai em vida, agradeça-o por tudo que ele tem feito e tudo aquilo que ele lhe falar. Guarde no teu coração e coloque em prática, que muitas vezes ele está nos ensinando, porque ele já passou por situações difíceis na sua vida, na sua história, e hoje nos ensina a caminharmos para que nós também não passamos pelas mesmas situações. E para você que já não tem mais o seu pai, tenha certeza, Deus está aí com você, ao seu lado, te abençoando, te protegendo, cuidando de você e estando do seu lado. Nunca se esqueça que Deus sempre vai nos dar uma nova chance na nossa vida, independente de qual seja o problema que você esteja enfrentando, porque Deus é o nosso Pai, aquele que nos ama, que cuida e está presente na nossa vida. A todos os pais, a nossa singela homenagem. Parabéns, Pai, por ser o nosso José, por ser o nosso Pai do céu, presente na nossa vida. Bom dia.